28 de julho, sexta. Lição 5, Jovens. Tema: transferência de saldo. A parte mais importante do ministério diário era a oferta efetuada em prol do indivíduo. O pecador arrependido trazia sua oferta à porta do tabernáculo e, colocando a mão sobre a cabeça da vítima, confessava seus pecados, transferindo-os, assim, de maneira simbólica, para a vítima inocente que seria sacrificada. Depois o animal era morto pelas mãos do seu dono. Então o sacerdote levava o sangue até o lugar santo e o aspergia diante do véu, atrás do qual estava a arca contendo a lei que o pecador havia transgredido. Com essa cerimônia, por meio do sangue, o pecado era transferido simbolicamente para o santuário. Em alguns casos, o sangue não era levado para o lugar santo, mas a carne era comida pelo sacerdote, conforme a orientação de Moisés aos filhos de Arão. O Senhor a deu a vós outros para levardes a iniquidade da congregação. Levítico 10:17. As duas cerimônias simbolizavam a transferência do pecado do penitente para o santuário. Essa cerimônia era realizada dia após dia, todos os dias do ano. À medida que os pecados de Israel eram transferidos para o santuário, os lugares santos ficavam contaminados e era necessária uma cerimônia especial para removê-los. Deus havia ordenado que fosse feita uma obra de expiação ou purificação para cada um dos compartimentos sagrados, assim como pelo altar, para purificá-lo e santificá-lo das impurezas dos israelitas. Ellen White, Patriarcas e Profetas, página 300. Do mesmo modo como Cristo, por ocasião de sua ascensão, compareceu à presença de Deus para interceder com seu sangue em favor dos crentes arrependidos, semelhantemente o sacerdote, no ministério diário, aspergia o sangue do sacrifício no lugar santo em favor do pecador. O sangue de Cristo, ao mesmo tempo que livraria da condenação da lei o pecador arrependido, não cancelaria o pecado. Ele ficaria registrado no santuário até a expiação final. Assim também, no cerimonial tipológico, o sangue da oferta pelo pecado removia do penitente o pecado, mas este permanecia no santuário até o dia da expiação. Ellen White, Patriarcas e Profetas, página 303. Por meio desse serviço anual, importantes verdades relacionadas à obra expiatória eram ensinadas ao povo. Nas ofertas para o pecado apresentadas durante o ano, um substituto em lugar do pecador havia sido aceito, mas o sangue da vítima não tinha feito completa expiação pelo pecado. Apenas providenciaria o meio pelo qual ele fora transferido para o santuário. Pela oferta do sangue, o pecador reconhecia a autoridade da lei, confessava a culpa de sua transgressão e expressava sua fé naquele que tiraria o pecado do mundo, mas não estava inteiramente livre da condenação da lei. No dia da expiação, o sumo sacerdote, havendo apresentado uma oferta pela congregação, ia ao lugar santíssimo com o sangue e os aspergia sobre o propiciatório, por cima das tábuas da lei. Assim, as reivindicações da lei que exigia a vida do pecador eram satisfeitas. Ellen White, Patriarcas e Profetas, página 301. O perdão faz bem para quem perdoa. Quem for culpado numa dessas coisas, confessará aquilo em que pecou. Levítico 5:5. É difícil perdoar quando alguém nos machuca de forma voluntária, a ponto de ferir nossos sentimentos e emoções. Entretanto, ao perdoarmos, fazemos uso de um dos atributos de Deus comunicados aos homens. O sistema de sacrifício nos auxilia a compreender o processo custoso para oferecer o perdão. Ao confessar os pecados, colocamos a mão sobre a cabeça do animal designado. Nossa culpa era transferida para aquele ser inocente que pagaria com a sua própria vida o salário de pecado. Levítico 5:5. Este ato era feito na presença de Deus, para quem era dirigido a ofensa quando o pecado era cometido. O suave cheiro do sacrifício
era aprazível para o justificado e para o justo que perdoava. Havia necessidade de derramamento de sangue para ter direito ao perdão. Hebreus 9, 22. Assim fez o nosso Salvador, que, enviado por Deus como ovelha muda, foi ao matadouro para morrer e pagar o preço pelo nosso pecado. João 3,16. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão de seus pecados, pela fé nele, e entenderem sua justiça. No passado, Deus foi paciente e não castigou as pessoas por causa de seus pecados, mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Romanos 3:25. O perdão faz bem também para quem perdoa. Ao experimentarmos o perdão em Cristo, somos persuadidos a retribuir com o mesmo gesto a outros ofensores. Aquele que já experimentou o perdão pode testificar que Cristo estava perto e jamais terá indisponibilidade de oferecer o perdão a quem lhe ofendeu. Diálogo aberto. Quais funções exerciam os participantes da cerimônia do sacrifício? O que era feito no santuário que apontava para o que Cristo faria no Calvário? Como conhecer o perdão de Deus pode me levar a oferecer perdão a quem me ofendeu? Hoje compreendemos que Cristo, de uma vez por todas, fez cessar a morte dos cordeiros inocentes, sendo Ele mesmo posto no lugar. É isso que nos garante o perdão. Agora que você já experimentou o perdão de Cristo, que tal exercitar o perdão? Bem, amanhã tem mais. Fim da lição. Bom dia e feliz sábado!